Se tem uma série que eu me arrependo muito de não ter feito crítica da primeira temporada, essa série é The Boys, porque que série foda! Eu lembro que eu assisti The Boys ano passado, logo que ela lançou, eu maratonei, assisti todos os episódios em sequência, gostei muito, mas na época a Amazon ainda não tinha pego muito no Brasil e eu achei que a série ela não ia ter esse hype todo, e aí eu falei, talvez não vale a pena fazer crítica ainda de séries da Amazon. Mas pra minha surpresa e felicidade, a série bombou demais com o público, todo mundo adorou a série, e a gente até colocou ela nas melhores séries do ano passado, lá no Top 10, que a gente sempre faz no final do ano. E eu gostei tanto da série que eu fiz questão até de reassistir a primeira temporada, algo que dificilmente eu faço com qualquer série, e assistindo a primeira de novo e a segunda em sequência, esses 3 primeiros episódios, deu pra ver que a série ela tem uma consistência muito boa, ela consegue manter uma unidade. Mas antes de entrar na parte mais técnica e depois falar também dos episódios, de alguns acontecimentos, acho que vale a pena falar desse formato de lançamento da Amazon, que é algo que é muito raro de acontecer. Pra quem não entendeu porque só tem 3 episódios lá na Amazon, não é a temporada completa, calma. A Amazon ela liberou primeiro os 3 primeiros episódios, e depois ela vai lançar episódios semanais. Então, na semana que vem vai sair o 4º, na semana seguinte o 5º, na semana seguinte o 6º, e se eu não me engano vão ser 8 episódios. E claro que eu vou fazer vídeo de todos os episódios, com exceção desse vídeo aqui, que eu vou abordar os 3 primeiros episódios lançados. Depois disso, um vídeo por semana para comentar cada um dos episódios novos. Mas quando eu digo que a série mantém uma unidade, é porque todos os elementos presentes na primeira temporada vão voltar aqui, e algumas coisas vão ser atualizadas. Então a gente vai continuar tendo aquela violência super gráfica, a gente vai continuar tendo os palavrões, a linguagem gráfica, a gente vai continuar com essa sátira até ao mundo real, sátira aos super-heróis, aos mitos que a sociedade cria, que na verdade podem não ser tão incorruptíveis quanto a gente pensa, apesar de aparecerem para o público de uma forma quase celestial. A única coisa que tem na primeira temporada, mas eu acho que não volta tão forte aqui, e faz sentido não voltar, que era algo que eu gostava muito, são algumas piadinhas sutis. Então a gente via muito na primeira temporada, até com o Hughie e o Butcher, como eles são muito diferentes, a gente via o Butcher falando coisas absurdas, como por exemplo, eu torturei um cara por 6 meses, com a maior naturalidade possível, e a gente via simplesmente na reação que o Hughie tinha, como aquilo tudo era super absurdo. Isso na segunda temporada não vai voltar muito, e faz muito sentido aqui, até porque a gente vê um Hughie que vai se aproximando mais desses personagens, vai se aproximando mais até do Butcher, mas a gente vê que o Hughie agora ele mergulhou de cabeça nesse mundo, ele não consegue sair desse mundo, ele fala, eu não tenho mais vida, eu não tenho mais meu emprego, eu não tenho mais minha namorada, eu não tenho mais nada, mas ele ainda não tá totalmente pronto pra viver nesse mundo a qual ele não pertence. E também essas piadinhas mais sutis, elas também não aparecem porque o tom da segunda temporada, apesar de ainda ser uma sátira de super-heróis, uma sátira ao nosso mundo, é um tom um pouco mais pesado, e isso faz sentido também a partir do momento que a história ela vai mergulhando cada vez mais fundo nesses personagens, cada vez mais fundo vai se aprofundando a relação entre eles, e cada vez a gente vai chegando mais perto do que parece ser o grande foco da série desde o começo, a exposição de como esses super-heróis foram criados para a mídia, a exposição de quem são esses verdadeiros super-heróis, e também esse contraste entre o grupo que a gente acompanha, teoricamente são os mocinhos, mas que eles não são aqueles mocinhos clássicos, aqueles mocinhos que só fazem coisas boas, e os super-heróis. Então a gente vai vendo cada vez mais sobre esses personagens, eles vão ganhando cada vez mais camadas, e por isso tudo vai ficando com um tom um pouco mais sombrio, um tom um pouco mais dramático até. Então a gente vê como o drama ele já estava presente na primeira temporada, só que ele volta aqui na segunda temporada de uma forma até mais pesada em alguns momentos. Mas ainda assim, na maioria do tempo, a série não se leva a sério, e eu acho isso muito bom, porque como eu disse, acima de ser uma série sobre super-herói, acima de ser uma série de ação, The Boys é uma sátira a tudo isso. Então a gente vê até na primeira temporada, como não são tantas as cenas de ação, não são tantas as cenas que a gente vê os personagens usando seus poderes. Mas dito tudo isso, acho que dá pra gente entrar em alguns pontos dos episódios que eu gostei bastante. Começando pelo começo já, aquela cena que já tinha sido divulgada. Quem tava maluco por The Boys também, vendo tudo que tava saindo, já tinha visto essa cena, que é a cena que tem o Black Noir indo atrás do super terrorista, ao mesmo tempo que a gente tem a apresentação
do Giancarlo Esposito, do personagem dele, e a gente já vê o que é esse personagem na primeira aparição dele na temporada. Ele até tinha aparecido já no final da outra, só que ele não tinha tido tanto tempo de tela. Aqui a gente já vê mais dele, a gente entende melhor o personagem. E essa cena, essa primeira cena, ela é super The Boys, não teria como descrever ela de uma forma melhor. E isso é algo que eu vi na segunda temporada inteira e que tem na primeira temporada também, que eu fico muito feliz, que mostra como a série tem uma unidade. Quando tem uma cena que você fala, essa cena só funcionaria em The Boys, e aqui tem várias dessas, a gente vê que a série ela consegue criar uma consistência. Então aqui, ao mesmo tempo que a gente tem uma música teoricamente mais pra cima, principalmente por causa do ritmo dela, e a gente vê a apresentação do personagem de Giancarlo Esposito com algumas piadas no meio, até do cara que vem entregar ali o café de cada um e tal. E ao mesmo tempo a gente tem o Black Noir matando uma galera, arrancando a cabeça de pessoas, matando a outra pessoa e deixando o sangue dela escorrer num copo. E tudo isso combina muito bem, porque para aquele personagem aquilo é super normal, aquilo é banal. Então eu gosto até como a série usa esse sangue gráfico, que não é só porque, usaram sangue gráfico é mais legalzinho, o pessoal gosta. Não, é porque a violência é super banalizada para esses super-heróis. Para eles matar uma pessoa da forma como eles matam, com sangue espalhando para tudo quanto é lado, é algo normal, é algo tranquilo, eles não veem problema nenhum, eles estão acostumados a fazer aquilo. E em seguida a gente tem outra cena também que eu adoro, que é a cena do velório, do funeral ali, do translúcido. Também é muito The Boys, como cria-se toda uma espetacularização daquilo. O Homelander, que é pra mim um dos melhores atores da série, eu adoro ele e a forma como ele se percebe os conflitos internos dele, ao mesmo tempo que ele em público, ele é uma pessoa completamente diferente do que ele é na vida real, do que ele é de verdade, né? E a gente vê isso muito aqui, tanto ele quanto a Starlight, como eles têm que atuar pro público, se mostrar triste com uma notícia que eles já sabiam que tinha acontecido há muito tempo. E como eles usam tudo isso aqui como marketing, como a gente vê que The Boys brinca muito com essa questão desse marketing e também dessa espetacularização de uma forma muito bem feita, e isso é muito concreto aqui nessa primeira cena, até depois dela, quando sugere uma possível relação entre o Homelander e a Starlight, só pro público. A gente vê que eles não têm essa relação no privado, mas pro público aquilo vai funcionar muito bem, e eles sabem disso, eles entendem de marketing. E além disso, a gente vai ter também aqui nesse primeiro episódio muitas cenas que são muito The Boys também. Então a gente vai ter o Homelander tomando o leite ali, que remete à personagem, a Madeline, da primeira temporada, que era a pessoa que ele realmente gostava, é quase como se fosse a mãe dele, porque a gente vê o Homelander como se fosse uma criança mimada mesmo e tal, até por não ter tido infância, por não ter tido pais e tal. E nessa segunda temporada, esse lance de tomar leite, ele fica mais frequente, e eu vejo até uma sugestão, não só do fato dele ser uma criança num corpo da pessoa mais poderosa do mundo, mas também até uma crítica sutil, talvez, a esse lado mais nazista do personagem. Então tem muito esse símbolo do tomar leite com o nazismo. Além disso, a gente também vai ver como eles vão abordar a questão do feminismo aqui na série, como pessoas que não entendem do feminismo e querem falar de feminismo, ou pessoas que apenas querem usar o feminismo como marketing. Então a gente vê tanto na mídia quanto muitas vezes no cinema, a gente já chega mais nessa parte do cinema, mas a gente vê aqui como as pessoas elas só estão se usando desse possível empoderamento feminino, mas na verdade eles não entendem nada disso e isso é apenas marketing. Então a forma como eles vão construir uma personagem para Starlight, que a Starlight tem que seguir, vão construir esse lado de um grupo forte feminino dentro do Seven, mas na verdade não tem nada de feminismo nisso daí, não tem nada de empoderamento feminino em tudo isso, é apenas uma jogada de marketing. E a gente vai ver isso mais pra frente, como eu disse, até no cinema, quando eles vão fazer aquele filme do Seven, e a abordagem das mulheres, que fica claro ali com a personagem nova, é que elas são apenas uma mistura, como ela diz, das mulheres de Hitchcock com aquelas mulheres do Michael Bay, e a gente vê isso aos montes no cinema, quando a gente tem, na maioria das vezes, diretores homens querendo retratar mulheres, e como, na maioria das vezes, esses diretores, eles querem parecer a favor do empoderamento feminino, só que eles não entendem pelo que as mulheres passam, eles não entendem de feminismo, e por isso, na maioria das vezes, quando a gente vê esse tipo de filme, a gente consegue identificar na hora que tem um diretor homem por trás, e a série vai brincar muito bem com isso daqui também. Além disso, a gente também vai ter o grupo trabalhando ali nas sombras. Eu acho muito legal até como o que cada um tá fazendo dentro do grupo. Então a gente tem até o Mother's Milk ali, né, o leitinho
brincando com a maquete da casa, porque é o que ele quer, aquela casa de boneca, ele sente falta da mulher, ele sente falta da filha. Então eles vão brincar muito com tudo isso. E também a gente tem a Starlight trabalhando meio que como uma infiltrada e em conjunto com o Hughie. E até o encontro dos dois no metrô, quando a gente vê a Starlight, quando ela se passa por uma pessoa normal, ela muda o cabelo, ela tira a roupa, ninguém conhece ela. E isso é algo que The Boys brinca muito bem, que esses super-heróis, eles não usam máscara. E o fato deles se tornarem pessoas comuns, com roupas comuns, ninguém reconhece eles. E isso é muito legal. Já no segundo episódio, a gente tem mais o Homelander ali brincando. Tem um pouco também no primeiro episódio dele tentando ser pai. E a gente vê que, na verdade, o fato dele ser pai é só ele querendo transformar o filho dele em alguém igual a ele. E aí tem até uma crítica que não é nada sutil. Como a maioria das críticas aqui na série, por ser uma sátira, eles se permitem ser muito menos sutil e brincar com essas questões. A gente vê aqui a questão dos pais que querem que os filhos sejam iguais a eles e não permitem os filhos serem quem eles realmente são. E aqui a gente vê isso com o Homelander, como ele usa o filho quase como se fosse também uma peça de marketing, alguém super poderoso igual a ele que ele poderia usar mais pra frente. Como tudo aqui na série, como o Homelander foi criado desde sempre. Pra ele tudo é como ele vai aparecer pro público, pra ele tudo é uma visão nada humana das coisas. E nesse sentido ele fala até uma frase que, ao mesmo tempo que a gente entende um pouco mais do personagem, é uma frase super bizarra que ele fala: é muito difícil ser o homem mais poderoso do mundo. Tipo, ao mesmo tempo que a gente entende esse lado dele, por ele se sentir sozinho por isso, por outro, parece super bizarro. Como assim? É ser super importante, ser super intocável, é muito difícil. Então a gente vê como cria essa bizarrice nessa frase do Homelander e como ela diz muito do que é o personagem. Além disso, a gente tem vários tópicos aqui interessantes. A gente tem a volta do A-Train, que tenta até chantagear a Starlight, mas ela não consegue direito, porque ela também conhece informações sobre ele, que ele matou a namorada. A gente tem também aqui a Maeve tentando proteger a mulher que ela ama e mostrando o porquê ela não aparece em público, o medo que ela tem do Homelander, como todo mundo aqui na série. Você vê que todo mundo tem medo do Homelander. O aprofundamento também aqui do grupo é muito bom, do grupo principal que a gente conhece, como é um grupo super disfuncional, como eles estão prestes a explodir e a implodir a todo instante, aqui na segunda temporada, mas o Hughie e o Butcher na primeira temporada a gente também tinha outros conflitos, como eles são muito diferentes, só que ao mesmo tempo é como se fosse uma família, aquela família disfuncional, e é assim que esse grupo vai funcionar. E aí no terceiro episódio a gente tem a revelação pro mundo que o Composto V, que criou todos esses super-heróis, como a Vought vai tentar sair disso, a gente não sabe direito se vai funcionar ou não. E no final a gente tem aquela cena que também já tinha sido divulgada anteriormente, onde tem a cena de ação ali, que o Deep tenta parar eles com uma baleia e o Butcher, enfim, entra dentro da baleia. E aí a gente tem toda aquela explosão também, sangue gráfico e tal. E aí depois, no final, o Homelander descobrindo mais ainda sobre a relação da Starlight com o Hughie, obrigando ela a tentar matar ele, e a gente vê tudo isso. Essa cena é uma belíssima sequência, na verdade, que também vai envolver o irmão da Kimiko, que acaba sendo assassinado pela personagem nova, que é uma personagem até agora fantástica, porque ela cria algo que a gente não entende direito ainda, a gente não sabe qual é a dela. Ela é uma personagem super misteriosa por enquanto, e ela cria ainda mais conflitos dentro do Seven. E se a gente vê problemas no grupo principal, nesse grupo disfuncional, isso também vai acontecer dentro do Seven. Que a gente vai ver o A-Train com problemas do poder dele, com problemas do passado dele, do que ele fez com a ex-namorada. A gente vê a Starlight como uma espiã. A gente vê essa personagem nova que a gente não sabe se ela tá junto com o Seven ou não. A gente vê uma Maeve que também tá com conflitos pessoais. Então a gente vê como os dois grupos parece que eles estão meio que sofrendo problemas ao mesmo tempo. E isso eu acho muito legal, como a série vai criar esse contraste entre um e outro o tempo inteiro. Gosto também que a série rapidamente resolve a questão do irmão da Kimiko, e a gente vê agora que ela vai também provavelmente ir atrás de uma vingança. Os próximos episódios de The Boys eu já tô muito na expectativa. Eu gostei muito desses 3 primeiros, vi muito do que eu espero da série. Só tem uma coisa que eu não gosto, e já não gosto desde a última temporada, que é o Profundo. O Profundo ele surge como um personagem que faz uma coisa horrível com a Starlight,
e a gente descobre que ele já fez isso com várias outras mulheres. Só que a série ridicularizando tanto ele, ela acaba perdendo um pouco desse impacto, porque a gente vê ele quase como, ele é um personagem ridículo. Aqui eles trazem até a questão de desde a infância ele ter medo de ser visto, e parece que acaba passando pano um pouco para esse personagem, que na verdade é um personagem que fez coisas terríveis, coisas que não tem desculpa, que não pode nunca ser desculpado. Então mesmo o fato da Starlight chegar e falar, você nunca vai voltar pro Seven, eu nunca vou te perdoar, não é suficiente, eu acho, porque a série, ela cria uma narrativa pra ele, uma ridicularização pra ele, que acaba fazendo com que todo o peso de tudo que ele fez pareça um pouco menor, porque, ele é um personagem idiota, ele teve isso na infância, e acaba justificando um pouco o que é injustificável. Então, isso é a única coisa que eu não gosto, eu já não gostava muito na primeira temporada, por mais que algumas dessas cenas sejam bem engraçadas, mas quando a gente fala de The Boys, a gente fala também das críticas que a série tenta trazer à nossa sociedade, e eu acho que ela se perde um pouquinho envolvendo esse personagem. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou, óbvio, muito mais longo, porque eu falei desses 3 primeiros episódios da série, mas até agora eu tô gostando demais de The Boys. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desses 3 primeiros episódios, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, dá like no vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Por hoje é isso e corta!